Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo das 6, a nossa quarta da saúde. Me chamo Jamile. Estamos aqui hoje para falar sobre o Agosto Dourado. Agosto Dourado é um tema de muita importância que vai falar sobre a importância do aleitamento materno e das novas diretrizes sobre isso, né? O que o Ministério da Saúde tem trazido de novidade acerca desse tema. Para nos ajudar nesse bate-papo, está aqui conosco a doutora Karen, que é o médico obstetra. Boa noite, Karen, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui para falar sobre a amamentação. É um tema que é de tanta importância e cada vez mais a conscientização precisa ser bem estabelecida, né? Do tanto de benefício que traz para a mãe e para o bebê que é amamentado. E são repercussões que duram a vida inteira, né, dessa criança que é privilegiada com essa ação, que é uma ação de tanta doação. Muita doação. E também, né, para compor a nossa mesa e continuar enriquecendo o nosso papo, a doutora Sandra, médica que trabalha na UTI, na UTIM, mais especificamente, né? Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, né, pelo convite de estar aqui falando realmente dessa questão da amamentação, como a Karen falou. O aleitamento, a amamentação é um tema muito importante, assim, para toda a sociedade, né? Para a mãe, para a família, para o bebê. Então, o benefício é muito amplo. O benefício é para a mãe, para o bebê, no sentido, assim, até da sociedade de uma forma geral. Os benefícios na saúde da criança, né? Os benefícios a longo prazo, na inteligência, no desenvolvimento escolar. Então, assim, a proteção contra as várias doenças, né, que a gente tem. Então, assim, é um tema que a gente tem muita coisa para falar. Acho que a gente ficaria horas aqui comentando, mas a gente vai estar falando mais geral, né, Jamile, sobre esses temas e também algumas perguntas, sim, né? Sim, faremos algumas perguntas. E eu agradeço, assim, a oportunidade de estar aqui. É sempre muito rico participar desse programa. Toda vez que eu estou aqui, eu gosto de falar da importância da conscientização, da prevenção, né? Sai mais barato prevenir do que tratar. E particularmente gosto muito de estar com uma mesa composta por mulheres em temas muito pertinentes a quem vive na prática, né? Essa questão do aleitamento, os desafios da amamentação, né? Porque ao longo do programa acho que a gente vai poder tratar um pouquinho desses desafios, em específico nessa campanha desse ano, tratar dos desafios da amamentação durante o período de retorno dessa mãe e deste pai ao espaço do trabalho. Então, a campanha desse ano do Agosto Dourado, ela vai trabalhar, né, toda essa questão da amamentação, mas ela vai focar a respeito de um tema que eu achei muito interessante, né, do desafio dessa amamentação quando essa mãe precisa voltar ao trabalho, quando esse pai precisa voltar ao trabalho. Mas antes de a gente chegar, né, nesse momento de falar sobre a volta dessa família ao trabalho, desses pais, eu gostaria que a doutora Karen trouxesse para nós um pouco mais sobre o que é o Agosto Dourado e quais são os seus objetivos. O Agosto Dourado é uma campanha que dedica o mês de agosto aos temas pertinentes à amamentação. Dos benefícios que a amamentação traz, não só para a mulher, eu acho que a gente bate muito na tecla em relação aos benefícios para a mulher e para o bebê, mas, como a Sandra falou, para toda a sociedade. Então, em relação à saúde da mulher, previne hemorragia pós-parto, né? Quanto mais precoce a amamentação estabelecida após o nascimento do filho, menor a chance dessa mulher ter sangramento aumentado. Previne câncer de mama na mulher, os estudos estão cada vez mais comprovando, previne câncer de ovário na mulher. Então, é protetiva para a saúde da mulher.
Para o filho, então, nem se fala. O leite materno é uma vacina natural. As crianças que são amamentadas, elas têm menos chance de desenvolverem quadros alérgicos, quadros respiratórios, melhora o desenvolvimento da face desse bebê, ele vai falar com mais facilidade, com mais eficácia, a formação dos dentes. Essa criança fica mais protegida contra doenças no futuro. São crianças que têm menos chance de se tornarem adultos obesos, adultos cardiopatas. Então, para a criança é o benefício maior. Para a sociedade em geral, eu falo que amamentar é sustentável para o meio ambiente, né? Exatamente. A gente evita o consumo de plásticos, a gente evita o consumo de alimentos artificiais, embalagens, consumo de gás, de água, né? A mãe que amamenta é só o leite. Tá com ela o tempo inteiro, na temperatura adequada, na conservação adequada, ela não precisa de nada mais. Eu falo, quando a gente amamenta, é uma alegria, a gente sai de casa com o neném, não tem que levar nada, não tem que levar mamadeira, não tem que levar nada, leva só o peito. Nossa, né? é só pegar e colocar para mamar. Acabou. É bem prático, muito prático. Né? É muito então, prático. eu acho que cada vez mais, a gente está se conscientizando tanto em relação aos temas de saúde, né? E começar pela amamentação, eu acho fundamental. E acho muito rico quando você traz a questão do benefício de uma forma macro, né? Não só para essa mãe, não só para esse bebê, mas de uma forma sustentável. Fico muito feliz em perceber o quanto a sociedade está se abrindo para entender essa rede, né? Que a nossa vida, envolve, ela é né? uma rede, né? E que tudo impacta em todos os cantos e o jogo do ganha-ganha fica muito mais visível, né? Para a sociedade como um todo, né? Tudo volta, né? E assim, Jamile, que assim, a gente vai vendo que as coisas vão mudando, né, ao longo das gerações e vamos percebendo a real importância das coisas. Então, por exemplo, na geração da minha mãe, o bonito, o interessante, o certo era da mamadeira, da fórmula, né? A fórmula era muito boa. Com açúcar, Isso. Né? Então, assim, ou seja, foi vendo que isso não é assim, né? Então, cada vez mais incentivando essa amamentação, o preparo dessa mãe no sentido, assim, de se preparar nutricionalmente, né? Sim. Se preparar psicologicamente, porque a gente sabe que não é fácil, né? Assim, é uma doação mesmo completa. Então, assim, e toda a sociedade empenhada nisso, né? Então, assim, junto com a rede de apoio, né? E essa questão do pai, da família, né? E esse tema, igual você falou, além da sua estrutura familiar, tem a estrutura também da sociedade, né? E aí entra a empresa junto, todo esse preparo, né? E como a Karen falou, existe na verdade, uma indústria, né, das fórmulas infantis, né, tentando colocar que o leite é bom, que o leite imita o leite materno, a fórmula infantil imita o leite materno, mas não tem como chegar na formulação do leite materno, que realmente é igual ouro, né, igual a gente fala assim, do agosto dourado, né, o agosto dourado, por que ele é dourado? Porque é o padrão ouro, ou seja, quando a gente fala que é o padrão ouro, é o melhor que a gente pode fazer. Né? É o melhor que tem. Então, o que é o melhor que tem? É o leite materno. Não tem nada igual. E né? nessa perspectiva da amamentação, eu queria trazer um pouquinho para a gente desmistificar, talvez, até a própria amamentação nesse lugar da UTI. Sim. Da UTI neonatal, né? E aí, doutora, quais são os desafios e... Né, sei que é possível, mas eu gostaria de perguntar, é possível amamentar? Sim. Né, um prematuro, esses casos mais complexos que surgem lá para você? O que acontece? A gente sabe, assim, que é uma situação muito difícil para a mãe, para a família, né? Não ter o bebê junto com ela, né? Então, a gente entende essa situação, assim, como um momento muito delicado. A gente faz de tudo, assim, para tornar esse momento mais leve, né? Porque é um momento muito difícil para a família. Mas é possível, sim. E a gente estimula muito isso. Então, assim, esse contato, o máximo que a gente consegue do contato da mãe com o bebê, que a gente sabe que esse contato da mãe com o bebê é uma das principais coisas que faz a estimulação do leite, né, do leite materno, e ela consegue ordenhar. Mesmo o bebê não podendo sugar no peito da mãe, é possível ela ordenhar, ou seja, fazer a retirada do leite do lado do seu bebê,
né? Olhando para o seu bebê, às vezes tocando o seu bebê, com o bebê às vezes no colo. E que nível, né, da saúde mental Isso. aqui, né? Esse contato visual, esse contato, eu vou usar a palavra energética, vai parecer um pouco surreal, mas essa percepção da presença desse ser que me quer bem para esse bebê recém-nascido é de fundamental importância até para a própria recuperação desse bebê. Sim. E o estabelecimento do vínculo também, né? É. E eu falo, não é só possível, Naltim, a gente que vive essa realidade da prematuridade e dos bebês que precisam de assistência, não é só possível, como é incentivado. Isso. Então, cada vez mais, né, o atendimento na UTI neonatal é um atendimento focado, assim, na humanização mesmo, né? Só que pegando o gancho do aleitamento, é um alimento tão perfeito para o recém-nascido que ele vai mudando as características com o passar do tempo. Então, quando o bebê nasce, a gente tem o colostro, né, que é antes da descida do leite, que é um líquido rico em glicose para proteger aquele recém-nascido de hipoglicemia. Depois a gente tem a descida do leite no 3º, 4º dia após o parto, e aí já é um leite mais rico em gordura. Então tem que orientar a mãe que o bebê começa a mamar, ele começa a mamar glicose, depois ele começa a mamar gordura, que vai ajudar no controle dele metabólico, vai ajudar no ganho de peso. Então você vai vendo que é um alimento que ele não tem uma característica fixa o tempo inteiro, como é o leite artificial, né? Isso aí, uma fórmula padrão, né? Vai de acordo com a necessidade do bebê naquela fórmula fase construída, de vida. ela vem pronta, né? Ela não tem essa capacidade viva, né? De fazer essa mudança. Tô encantada com a mágica. Mas é uma mágica mesmo. E principalmente assim, o bebê, até do bebê prematuro, do bebê que nasce no tempo certo, né? É diferente também, porque eles têm necessidades diferentes, né? E é fantástico a gente perceber que a natureza, porque somos animais racionais, mas somos animais, então os instintos naturais nos permite essa riqueza, né? E por mais que estamos aqui no século XXI, com toda essa tecnologia, a gente precisa valorizar, a gente precisa validar aquilo que nos é dado de graça, aquilo que nos é ofertado como princípio. E aí, sexta-feira, eu falava com o padre Maurício sobre princípio aqui no programa, né? Então, eu poderia até usar essa expressão para o leite materno. O leite materno, ele é o princípio. Ele é o princípio para iniciar essa criança na vida, né? Por tudo que ele traz, por tudo que ele vai desenvolver a posteriori nesse bebê. Sim, e quando a gente trata de natureza, né, gente, eu falo, a natureza é muito perfeita. Então, imitar a natureza é algo muito difícil, né? Eu falo, praticamente impossível. Quando a gente trata de saúde, eu falo que mais um benefício do aleitamento é prevenir essas doenças crônicas ao longo da vida. É também de saúde pública, né? Trazendo mais economia para a saúde pública. São adultos que vão ter menos cardiopatias, menos doenças cardiovasculares, menos hipertensão, né? Menos diabetes. Então, são adultos que vão demandar menos da saúde. E isso também é muito importante nessa questão. Não dá para... quando a gente fala de saúde, o preservar o que temos é muito melhor, é muito mais... tem muito mais chance de dar certo do que a gente tentar remediar o que deu errado. E até nessa perspectiva agora, né? Da questão pública, né? Do manejo público do dinheiro... que seria gasto nesses tratamentos, pode ser reinvestido em ciência, em pesquisas, né, para descobrir curas de outras doenças. Então, olha como uma coisa é muito sistêmica, né? Ela é muito harmoniosa, se a gente permite que o fluxo natural da vida siga seu caminho. Mas nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais bate-papo das 6. Agosto Dourado, padrão ouro, a amamentação. Mais um bate-papo das 6. A quarta da saúde com o assunto, né, Agosto Dourado, padrão ouro na alimentação infantil. Queria destacar aqui a importância dessa campanha, a importância dessa campanha na questão da saúde física, mental, mas existe um aspecto que a gente precisa ainda falar muito, que é o aspecto social dessa campanha, né? E gostaria de conversar com as meninas e fiquem à vontade para
quem se sentir confortável está respondendo. Queria começar esse bloco falando da importância da extensão do aleitamento materno, né? Que até pouco tempo atrás era preconizado até o 6º mês, né? Exclusivamente o leite materno, mas esse período se estendeu, não mais só exclusivamente até o 6º mês, mas é estendido até ao 2º ano. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância dessa esticada, né? Nesse período da amamentação. A questão é a seguinte, até o 6º mês, né, a gente é exclusivamente o leite materno, né? Então, ou seja, a criança não precisa de água, não precisa de nenhum complemento, chá, nada. É só o leite materno. É importante, né, doutora, a gente falar assim que é exclusivamente. Porque livre demanda. Isso, né? Que a gente adora isso. Livre Porque não tem tempo, né? Assim, tem que não mamar tem 15 regras. minutos. Isso aí. E assim, isso faz... Isso, na verdade, o livre demanda, igual a Karen falou, ele tem vários benefícios. Porque, assim, a mama da mãe tem essa descida, né, que é a pojadura, de uma vez, assim, muito rápida, né? Então, se o bebê ele mama em livre demanda, ele vai dando conta dessa quantidade de leite. E se você coloca regras, coloca tempo, aí a mama fica engurgitada, a mãe às vezes evolui com mastite. Então, por isso que tudo isso é tão perfeito, que é para ser dessa forma, né? Então, no início é o colostrum, é uma pequena quantidade, aí a criança vai mamando cada vez mais e o leite vai aumentando, o estômago do bebê vai crescendo. Então, isso tudo vai se encaixando, né? E aí, até o 6º mês, somente o leite materno. A criança não sente sede, né? Não, porque o próprio leite, ele tem divisões, né? Que é o primeiro leite, que é o anterior, que é esse que mata a sede, né? Então, mas essa criança não precisa de água. Não precisa de água. O próprio leite vai matar a sede dessa criança. E aí esse bebezinho, então, depois tem o leite posterior, que é aquele leite que sacia, né? Aquele leite com mais gordura, com mais proteína, então que ele vai saciar. E esse leite é tão perfeito que, além disso tudo, ele tem vários anticorpos, né? Ele faz com que a imunidade dessa criança cada vez mais fique completa, né? Então, essa criança, ela vai tendo imunidade contra várias doenças, né? Virais, doenças respiratórias, tem menos diarreia. Essa criança, se comparar uma criança que tomou exclusivamente fórmula, exclusivamente leite materno, ela vai ter menos doenças, né? Então, até 2 anos. Então, uma criança tem infecções virais, é normal, porque faz parte do desenvolvimento dela imunológico, né? Mas a criança vai ter menos gravidade, é uma criança que vai internar menos, é uma criança que tem menos mortalidade. Então, sim, os benefícios são muito grandes, né? Então, e aí, além desse 6º mês, a gente preconiza até o 2º ano, né? Porque aí depois, quando a gente introduz a alimentação, é o leite materno e o alimento, né? Que aí vai introduzindo a comida da família, as frutas, né? E aí entra na introdução alimentar. E uma coisa importante que a gente estava até lembrando aqui é em relação à questão dos 1000 dias, né? O que são os 1000 dias? É o período, assim, que vem da gestação até o 2º ano de vida do bebê, né? Então, esse período dos 1000 dias, ele interfere ao longo da vida da criança e também na vida adulta, né? Então, esse preparo que essa mãe faz durante a gestação, essa alimentação, essas informações, esse cuidado com a sua saúde, tanto física quanto mental. Porque, assim, às vezes a pessoa acha assim, mas é só comer bem e não preciso... Às vezes a pessoa muito estressada, muito nervosa, vive num ambiente muito estressante. Isso tudo traz interferência na saúde do bebê. Isso, assim, não é tipo tirar de trás da orelha, não, sabe? Isso são estudos, né? São estudos que mostram... Que apontam, exato. Assim, isso aí. Voltando aqui para a minha área, né? Que é a área da saúde mental, a construção do vínculo, ela vai se formando ali até o 3º ano. E a importância desse cuidado sereno, desse cuidado ancorado, faz com que esse bebê, ele se sinta protegido. E aí, ao mesmo tempo que o leite materno, ele produz as questões físicas, das doenças físicas, o ato da amamentação,
dessa proximidade, dessa conexão com esse ser que me trouxe ao mundo, vai prevenir doenças mentais, depressão, vai fazer com que esse bebê tenha mais resiliência ao longo dessa jornada de vida, que a gente sabe que a vida tem muitos desafios, então nos prepara para mais resiliência. Então, a nível emocional, é um ótimo alimento, é um padrão ouro. E aí, esse conceito nosso de receber esse novo ser de uma forma mais acolhedora, já vem com o conceito desde o nascimento, né? E aí é por isso que a gente bate tanto na tecla da amamentação precoce, na primeira hora de vida, né? É apresentar, logo que o bebê nasce, o colo da mãe, né? Que é aquilo que ele conhece como sendo o porto seguro. Né? Então, a amamentação precoce, a hora de ouro, que a gente chama, já vem de acordo com esse conceito também, né? De cada vez mais o bebê e a mãe, eles são uma unidade. Uma unidade, né? É isso aí. Quando a gente pensa na evolução das espécies, a gente entende que o ser humano, ele nasce ainda em formação. Por que a gente nasce em formação? Se você for pensar na complexidade do organismo do ser humano, a gravidez deveria durar muito mais do que 40 semanas, 42 semanas. Sim. A gente nasce antes por causa da calota craniana. Porque para o parto vaginal, a calota craniana, ela não pode estar endurecida. Por isso que o neném tem a cabeça molinha, tem as moleiras, né? Para passar pelo canal do parto, a natureza teve que adiantar o nascimento. Então, quando a gente nasce, a gente ainda está em formação, o intestino ainda está imaturo, o bebê tem cólicas, e aí o leite materno, ele é mais bem digerido, facilita a digestão desse intestino que ainda não está pronto. O sistema nervoso central, cognição, ainda está em formação. Os 3 primeiros meses dessa vida fora do útero são extremamente importantes para a finalização da função dos órgãos. Então eu falo que é olhar para o bebê com um olhar até de misericórdia, né? Porque esse bebê ainda está em formação aqui fora. E aí o colo, o peito, o aleitamento, eles estão... É a continuidade do útero. É a extensão, né? É a extensão desse do processo. útero. Isso é muito interessante. Assim. Então, a gente viu aqui a importância de tudo isso. E eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho dos desafios sociais, né? A volta ao trabalho, as questões legais sobre isso, que são as questões até a nível de relacionamento afetivo com o parceiro, porque isso acaba impactando na saúde emocional dessa mãe. E esse impacto, ele vai contribuir, ele pode, né? Ele pode contribuir para uma qualidade de amamentação ruim. E aí, a nível de saúde mental, né, fica bem óbvio, mas acredito que a nível de saúde física também, porque se esse bebê se nega a amamentar, se nega a pegar a mama, e essa mãe não insiste porque ela está ansiosa, porque ela acha que não tem jeito, esse trabalho de conexão, ele se rompe antes da hora. Eu falo, tudo muito lindo que a gente está falando aqui. Isso. Até a hora que a gente emite uma licença maternidade de 4 meses. Isso aí. Né? Como que pode a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os órgãos de saúde mundiais, orientar o aleitamento exclusivo 6 meses e essa mulher voltar a trabalhar com 4 meses? E agora preconiza-se o aleitamento não só exclusivo, até o 2º ano. Eu vivi um desafio porque meu primeiro filho, eu ainda estava na faculdade, acho que me precipitei ali, né? Então eu tinha tempo para amamentá-lo, não trabalhava. Mas o segundo já trabalhava e eu amamentava com táxi na porta. Me veio aqui agora essa necessidade de partilha, sabe? O quão ansiosa eu não ficava porque eu tinha que voltar para o trabalho. Então eu falo que o Arthur vai brigar comigo. Que o Arthur faz a vingança do bom filho, assim, né? Até hoje, ele é o que mais come, ele não é obeso, tá? Mas assim, é mais bagunceirinho pra comer. Eu falo que é a vingança do bom filho. Como eu botava pressa nele pra amamentar, isso tudo é falta de consciência. A gente tinha uma outra perspectiva. Então, fico muito contente de a gente poder ter um programa para discutir esses desafios que não são fáceis, né? É lindo, é perfeito, é padrão ouro a amamentação, mas a mulher atual, ela sabe dos desafios de manter o físico bonito, porque o sistema pede isso, de manter o trabalho em dia, porque eu posso perder meu emprego.
Então tem uma série de questões que envolvem o emocional dessa mãe, que por muitas vezes desiste, não persiste, né? Aí nós temos as mastites, né? Os bicos dos peitos que racham. E o que vocês podem nos contar sobre a parte desafiadora do amamentar? Nossa. Em relação à questão assim, da parte desafiadora, eu acho que tem vários aspectos, né? Tem o aspecto físico, que é o que você falou, né? Da parte de sentir dor mesmo, né? Sentir dor, fissura. Então, assim, tem vários aspectos em relação à questão do bebê, em relação à questão da mãe. Então, por exemplo, o bebê, a gente tem que, o pediatra, né? Juntamente com a mãe, com a família, a gente tem que avaliar essa questão da pega, ficar muito cuidadoso em relação a isso, em relação à questão da linguinha, né? Que é uma das coisas, assim, que a gente vem falando bastante, mas, assim, que realmente interfere na dor da mãe, né? Essa dor na amamentação. A questão da orientação, assim, realmente também de amamentar em livre demanda, que é muito importante para evitar essa mama engurgitada, evitar essa mastite. E todo esse suporte da rede de apoio, né? Que é o pai, os avós, quem esteja lá para poder, o que a gente está falando, às vezes para lavar uma louça, para poder levar uma água, para poder... Então, tá de apoio a essa mãe, porque essa mãe ela vai ficar realmente, exclusivamente para esse bebê. Então, ela está ali realmente se doando para amamentar. E como é importante para ela se sentir também cuidada. Sim, né? sim. Então, essa rede de apoio, esse olhar de quem está em volta, uma amiga, o próprio empregador. Sim. Né? O empregador não vai estar dentro da casa, mas compreendendo a ausência dessa funcionária, o parceiro afetivo, enfim, filhos mais velhos, né? Essa rede de apoio ali dá para essa mãe um encorajamento maior, né? Eu me recordo que quando eu ia amamentar os meus, doía a ponta do dedo, assim, na hora que eles davam a primeira mamada, assim, descia uma linha até a ponta do dedão, eu falava, aí já tinha alguém com um copo de água pra mim, minha mãe e meu marido traziam. Como era acalentador. Confortante, sim, né? Reconfortante. A gente estava conversando aqui como que é solitário amamentar na madrugada, né? E a livre demanda é isso, as crianças mamam de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, os recém-nascidos, às vezes não tem um horário bem estabelecido e às vezes é a madrugada inteira, porque acabou de mamar, você vai trocar, né? E aí põe para rotar e já está na hora de mamar de novo, você não consegue acalmar no sono, né? E isso causa angústia muitas vezes. Quantas e quantas vezes eu já ouvi relatos assim, cara, e quando começa a anoitecer vai me dando angústia, vai me dando um nervoso, porque eu sei que vai ser a madrugada inteira, porque eu vou estar só. Porque a privação do sono, ela é muito nociva, ainda tem né? a privação do sono. Então, amamentar é um ato social, assim. O companheiro, ele não tem o peito para dar, mas ele tem o apoio. Ele pode sentar do lado para conversar enquanto ela está amamentando. Ele pode pôr a criança para rotar. Ele pode trocar uma fralda na madrugada, né? Perguntar se ela está precisando de algo. Né? Foi muito significativo para mim ter esse copo. Olha só que coisa mais simples. Ou cuidar da casa, né? Ela tem que ter quem vai lavar a roupa do bebê, quem vai cuidar da casa. Você não tem essa preocupação, né? Não dessas ter que coisas. cozinhar, né? Isso. Eu falo, a gente preocupa com tantas coisas que a gente quer o enxoval perfeito, a gente quer a mania da maternidade, a gente não preocupa em deixar uma comida congelada, né? Um freezer cheio, porque nem sempre você vai conseguir, ou você não vai querer nunca cozinhar, porque você tem outras, tá cansada, né? Vai querer tirar um soninho durante o dia. Então, a pandemia trouxe um grande benefício, que eu falo, que é restringir visita pós-parto, gente. Verdade. Isso é uma alegria. Eu falo que ninguém devia visitar um recém-nascido nos primeiros 2 meses de vida. Eu falo até o terceiro mês não a aparece. criança não tem imunidade ainda, não foi vacinada, não está com o esquema vacinal completo. E a mãe está muito A mãe está se adaptando, a mãe está cansada, aí. ninguém quer fazer sala para visita, a não ser que a visita seja aquela que seja íntima. Que ajuda, né? Aquela que chega que vai chegar para lavar um prato, né? Que vai levar um lanche para sua mãe, né? Isso Que ela não tem que se preocupar em estar de cabelo penteado, de roupa vestida, nem nada. Ela pode estar à vontade. Isso aí as pessoas tiveram mais noção, porque quando eu engravidei, eu lembro que eu tive, era época de Facebook ainda, eu bem postei no Facebook que as visitas seriam bem-vindas após o 2º mês de vida. Mas aí tem gente que olha torto, que acha, mas é a realidade, né? Eu acho que as pessoas começaram a se tocar mais. A casa está entrando num novo funcionamento, numa nova rotina. E como é uma questão de adaptação desse novo ser,
a essa família já existente, né? É um elemento novo chegando a essa família já existente. Quanto menos elementos estranhos ali, melhor. Então, eu Até sou... para facilitar o estabelecimento dos vínculos mesmo, né? A mulher conseguir amamentar com sossego, tranquilidade, curtir aquele momento. Sim. Né? Eu acho que é fundamental. Poder fazer os pedidos que ela precisa. Marido, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Às vezes com a visita ali, fica constrangido, porque como é que vai soar ao ouvido de quem está ali, né? Eu acho que é um período muito caseiro íntimo, mesmo, né? Muito íntimo. Gente, eu falo muito parto íntimo. e pós-parto é intimidade. É intimidade. É família, É muito íntimo. né? Não é nada para ficar assim dividindo e compartilhando, porque é uma nova construção Isso e aí. demanda tempo, Isso, é uma demanda nova empenho. realidade que eles estão Exato. formando, né? E um novo desafio para esse casal. Porque vê ali o seu tempo reduzido, né? Então, o tempo que eu tinha só para ele ou ele só para mim, a chegada do primeiro filho é muito desafiadora para um casamento, né? E isso impacta muito, e dentro da ciência a gente tem estatísticas que trazem as brigas começando ali, na chegada desse primeiro bebê. Os desentendimentos, né? E como a gente ter consciência de que esse desafio foi um desafio proposto por ambos. E que essa responsabilidade é dos dois, né? E não só desse marido, mas a rede de apoio que essa mãe puder ter. Porque vale a pena. O custo-benefício de superar as mastites ou a dificuldade do bebê em começar a fazer a pega, as privações de sono, esse custo-benefício, a ciência já diz que vale muito a pena. Que os ganhos, não só financeiros, mas emocionais, né, são muito grandes, no sentido de que você evita uma infinidade de doenças, uma infinidade de coisas que o sujeito já adulto, né, aquele bebê que nasceu, que foi bem nutrido, que teve toda essa proteção, consegue se estabelecer na vida de uma forma saudável. Física e emocionalmente. Para melhorar essa questão de trazer o homem para a realidade da maternidade, é desde o pré-natal já inseri-lo no contexto, né? Porque o que a gente vê de frequente, mulheres fazendo pré-natal sozinhas. Elas vêm para a consulta sozinhas. Às vezes eles vão no ultrassom eles gostam de ir. Mas nas consultas não vêm. E nas consultas aparecem tantas dúvidas, tantas angústias, tantas incertezas, que o compartilhar com o parceiro é fundamental, vai trazendo o parceiro para a realidade da mulher. Porque depois que o filho chegar, essas angústias vão ser outras. Ou vão ser as mesmas exacerbadas. Então, ele perceber-se também incluso nessa situação facilita. É tão responsável quanto. E até para estabelecer um diálogo, né? Para essa mulher sentir-se à vontade para desabafar, para chorar, né? Para falar, nossa, o que eu fui fazer da minha vida? Estava tão bom antes de ter filho. Sim, porque e muda muito o dia a dia né? da pessoa, né, gente? Muda totalmente. E vem aquela questão dos hormônios, né? Que ela, nossa, mas por que eu tô triste se meu bebê tá aqui saudável comigo, eu tô conseguindo amamentar, e começa a chorar por... E muitas têm vergonha de exteriorizar esses sentimentos, né? Não consegue verbalizar, às vezes. Eu quis tanto, por que eu não tô gostando? Né? Não consegue verbalizar nem pro parceiro, nem para outro familiar, nem pro médico. Então, com medo, né, até dos julgamentos, né? Então, e é tão frequente esse nessa questão que eu queria tratar aqui agora, assim, né? A gente vem de uma cultura machista, onde o homem não precisava se haver com essas coisas. As coisas vão modificando, as dinâmicas sociais vão modificando. Hoje é muito importante que o homem se aveja sim com a questão da maternidade, que ele esteja presente sim, desde o pré-natal, que aí já vai criando o vínculo a 3 e não só mais a 2, né? Isso. E que esse processo de intimidade começa a acontecer lá atrás. E aí possibilita para essa mulher não se sentir na obrigação de ser tão forte o tempo todo. Porque a gente acha que a gente tem que dar conta o tempo todo. E não tem. De tudo. E a gente pode chorar, e a gente pode ficar descabelada naquele dia assim, e a gente pode não estar mais sensual do universo durante esse período, porque o corpo também vai ter um tempo de readaptação, né? Então, não é com 3 meses que todo mundo vai estar linda e maravilhosa de novo. Respeitar também esse limite do corpo para a mulher, eu acho muito importante. E respeitar também esse processo, porque a gente vivencia um luto.
após o parto, né? Bem, um luto de ressignificação da própria vida, que você não é mais dona dos seus horários, que seu corpo é um outro corpo e vai demorar para voltar, às vezes não volta, e a gente tem que ter essa aceitação também, né? Então, ressignificar a sua vida profissional, que você vai ter agora, que você se dedicava ao profissional, agora você vai ter que dividir seu tempo e vai demorar a voltar e vai ter que recuperar o tempo perdido, e que às vezes a gente sente que não está bom nem no trabalho, nem em casa, que você não está conseguindo ser bom em lugar nenhum. É verdade. Então, respeitar esse momento também de ressignificância da vida é muito importante. Ok, vamos para mais um intervalo e já voltamos com mais um bate-papo das 6. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo, Agosto Dourado. E agora, sim, a gente gostaria de falar um pouquinho mais, né, meninas? Conversarmos aqui no intervalo sobre essa questão da rede de apoio social, né? Sobre a possibilidade do apoio do empregador. Não sei como vocês ouvirão ali, mas como é importante, se a gente pensa que o aleitamento materno até o 6º mês, exclusivamente, a criança se alimentar exclusivamente na mama até o 6º mês, esse prolongamento da importância do aleitamento até o 2º ano, o que fazer a nível de políticas públicas, né, para que essa mãe tenha esse suporte, né? E aí eu gostaria de ouvir as doutoras, né, que lidam com isso ali na ponta, no dia a dia, e devem passar por muitas mães angustiadas em relação a essas questões. Realmente assim, Jamília, a gente vivencia isso no dia a dia, porque assim, como algumas empresas, elas liberam, né, a licença maternidade de 6 meses, mas a maioria de 4 meses, né? Então isso realmente é uma discordância, né, do que é preconizado, do que está na realidade, né? Então a gente sabe isso, é internacional, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria também preconiza isso. Então, amamentação exclusiva até o 6º mês, né? E você deve prolongar até o 2º ano, né? Porque é o melhor alimento para o bebê, e a partir do 6º mês, complementando com a alimentação, que a gente vai orientar essa mãe. E aí, qual é outra angústia que tem em relação, além dessa questão da licença maternidade? Mas como que eu vou fazer para poder amamentar meu filho se eu vou trabalhar tantas horas, né? Como que eu vou tirar meu leite? Será que ele vai pegar outro bico? Como que eu vou fazer, né? Então, assim, o que a gente fala é o seguinte: as empresas têm que realmente incentivar essa mãe a retirar o leite, né? Ela tem direito ao horário de amamentação, né? Durante o trabalho. E aí, a gente também reforçar o seguinte: orientar essa mãe as formas, né, dela ofertar esse leite em casa, né? Se a gente conseguir ofertar sem oferecer bico, é o ideal, mas algumas crianças não conseguem, né? Então, cada criança é de uma forma. E a gente tem que trabalhar isso antes dela voltar ao trabalho, porque isso é uma angústia muito frequente das mães. Doutora, como que eu vou fazer? Meu bebê não pega nada, só pega o peito, ele vai ficar com fome, ela fica angustiada, volta ao trabalho. Eu já tentei de tudo. Então, assim, a gente tem que fazer um preparo, né? E a mãe tem um local adequado para ela retirar o leite, para ela armazenar o leite, porque ela vai precisar, né? Então, até a própria empresa ter creche. Também. Né? Para levar as crianças até 2 anos de vida, que são amamentadas, né? Porque essa mulher consegue ter um horário, no horário de descanso, um berçário, né? Várias empresas de países de primeiro mundo já oferecem esse, né? Porque aí você consegue priorizar o aleitamento. E não precisa nem falar o quanto melhora a produtividade dessa funcionária, né? Com certeza. Fica bem dentro do óbvio. Não, e além disso, assim, a produtividade nesse sentido, e até atestados médicos dessa mãe que vão ter que, faltar para poder cuidar de uma criança doente. Então, a criança que é amamentada no peito, ela vai adoecer muito menos. Então, essa mãe vai faltar muito menos ao trabalho. Então, essas coisas, se você colocar na ponta do lápis... É uma decisão inteligente. Sim. Né? E econômica, né? E econômica, financeiramente.
e econômica. Benéfica, né? Então, assim, a gente tem a forma que essa mãe tem, né, para continuar amamentando o seu filho do jeito que precisa de ser, é a retirada desse leite, né, a armazenagem disso. Vocês conseguem trazer pra gente a durabilidade desse leite? Como é que é esse armazenamento em casa? Então, se a mãe tira e coloca na geladeira, ela dura 12 horas, né? Sem congelar. Se congelar, colocar no freezer, dura 15 dias, Uau. né? E pasteurizado dura até 6 meses, né? Então, você tem essas opções, né? Quando você vai oferecer ao bebê, não pode, vou colocar no micro-ondas. Não pode colocar no micro-ondas. Tem que ser em banho-maria. Né? Senão você perde os nutrientes desse leite. Que tipo de recipiente pode ser armazenado? Você tem que armazenar em vidro, né? E aí você tem que esterilizar esse vidro antes, ferver, né? E com tampa de plástico, né? E aí você armazena, né? E aí você consegue amamentar, né? Alimentar esse bebê. Fornecer esse leite. Fornecer esse alimento, mesmo você estando no trabalho. Vez que hoje a nossa realidade é que com 4 ou 6 meses essa mãe tem que voltar. E o ideal é que a gente amamente esse bebê, não mais exclusivamente a partir do 6º mês, mas até o 2º ano. Então é possível você armazenar esse leite em recipiente de vidro, né? E congelar ou deixar na geladeira. E esse alimento vai ser tão rico quanto. Sim, né? Isso aí. E aí, e a forma de oferecer, né, que eu falei, e aí a gente vai avaliando conforme a criança, né, a melhor forma adequada. Mas assim, tem várias formas, né, então, com certeza, alguma forma seu bebê vai aceitar. Né? E isso a gente vai preparando antes da mãe retornar ao trabalho. Importante. Ela já sabe que vai retornar, ela já começa se preparando para isso, né? E tão importante quanto a licença maternidade é a licença paternidade, né? Hoje a regra são 5 dias corridos a partir do nascimento da criança. Algumas empresas, os vínculos públicos já estão ampliando para 30 dias, mas tinha que ser regra, né, gente? Pelo menos 30 dias do homem em casa. Né, para ser o apoio dessa mulher e até para estabelecer o vínculo com o filho, inclusive, né, sentir-se como parte integrante tão importante naquele momento, né, de reestruturação da família. A importância dessa família para a estrutura de tudo, né? A gente tem parcerias na vida, né? E uma família é uma parceria. Sim. E aí não fica tão pesado e não fica tão difícil. E esse homem, quando não tem esse direito, quando é tolhido esse direito de estar com essa família, né? De prover só o financeiro, e aí a gente entra nessa cultura do machismo, ele sofre também. E quando ele entra na jornada, o bebê e a mãe já estão num vínculo muito forte. E muitas vezes é difícil para ele entrar nessa triangulação. E muitas vezes o casamento até se perde por conta que esse marido sobra, né? Por várias questões ele sobra, mas a base dele é que foi difícil para ele entrar nesse circuito desse vínculo mãe e filho, né? Então, o quanto a gente está vendo aqui que decisões inteligentes, que outrora pensava-se serem onerosas para as empresas, no final das contas elas são economia, não só para a empresa, mas para todo o sistema público, porque vai evitar doenças, né, uma série de outros atestados que essa mãe vai dar. Enfim, eu só consigo pensar em ganhos. Sim, com certeza. Para toda a sociedade, né? Eu falo. E aí, voltando também na livre demanda, uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, como que a sociedade também, eu falo que o Brasil é um país tão liberal para certas coisas, né? As mulheres saem nuas no carnaval, faz topless à toa, para lá e para cá. E aí uma mulher vai amamentar em público e aí ela fica envergonhada de estar amamentando, constrangida em muitos lugares, né? Então isso aí também a gente tem que mudar essa mentalidade, né? Que ela estar ali fazendo uma função tão nobre, né, que é o alimento a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu passei por uma situação dessa de constrangimento, eu amamentava exclusivamente ainda, e aí eu fui no salão cortar cabelo, né, que a gente precisa cortar cabelo, né? Precisa fazer uma unha de vez em quando. Teoricamente é um lugar onde tem muitas mulheres, né, tem muitos homens. E aí eu fui, e aí o meu neném deve ter chorado em casa, e o meu marido trouxe o neném para amamentar, eu no salão, e eu vi que as pessoas estavam olhando meio torto, assim, sabe, que eu tava com os peitos de fora, eu falei assim, mas gente, né, como que pode isso? Eu colocava paninho. E é tão
frequente, são relatos e atrás de relatos, né? E as mulheres têm que amamentar no supermercado, na igreja, na praça. Eu ficava tão constrangida que não tinha aquele na minha época cobrindo a gente com fraldinha, fazia paninho de boca, aí eu aí. tapava com os paninhos. Ai, gente, quando eu lembro disso. E a criança que puxa o pano e Sim, Enfim, então, gente. a mudança geral de mentalidade que eu falo, né? Da família, da sociedade, dos empregadores, para que a amamentação dê certo, porque não é uma função só da mulher. Exato, Né? eu acho que isso é muito legal, né? Gestar, gerir uma vida ainda não é uma função, né? A gente ainda precisa dos dois, né? Do espermatozoide Né? e do ovo. Ainda é uma coisa em conjunto da união. Meninas, o bate-papo tá ótimo, a gente precisa encerrar. Eu quero agradecer a doutora Sandra. E o que você pode nos deixar aqui de considerações finais? O que você acha importante para a gente finalizar esse programa de hoje? Que a gente falou, né, durante esse período todo, que realmente amamentar não é sozinha, né? Ninguém amamenta sozinha, é muito difícil. Ela até consegue amamentar sozinha, mas é muito difícil, é muito sofrido. Então, já é um momento muito prazeroso, né, desse vínculo com o bebê, mas ela precisa de ajuda, né? Essa mãe precisa de ajuda do parceiro, ela precisa de ajuda da família, ela precisa de ajuda do empregador, né? Então, eu acho que isso, quando a gente conseguir mudar essa mentalidade e essa cultura nossa, que a amamentação é muito importante e que todos têm que lutar por isso, tudo vai ficar mais fácil. É uma luta conjunta, né? Isso, é uma luta conjunta. Legal, então, obrigada. acho que tudo vai ficar mais fácil. Obrigada, De doutora. nada. Doutora Karen, obrigada por ter vindo. Voltem sempre, inclusive, né? E o que você pode nos deixar de considerações finais? Eu falo que é uma jornada tão difícil quanto bonita. Quanto bonita. Né? Então, eu lembro que quando eu estava amamentando, minha mãe sentava do meu lado na madrugada, e aí eu falei, mãe, vai dormir. Ela, não, minha filha, eu vou ficar aqui com você. A gente assistia o programa de culinária, a gente conversava, e isso foi tão importante. Eu lembro com tanto carinho desse momento. Então, eu falo que é de todo mundo, né? É uma função de todos. E vale muito a pena. A gente tem as dificuldades iniciais, mas passando por elas, eu falo, são 15 dias de dificuldade. 15 dias, vamos ter paciência, 15 dias e vai melhorar. E depois que melhora, a gente só tem benefícios. Só tem benefícios, só para tem ganhos. todos, só ganhos. Vale a pena passar por essa experiência. Obrigada, gratidão. E eu quero dizer assim, persistam, insistam, porque o custo-benefício vale muito a pena. Obrigada a todos, tenham uma boa semana. Acho muito legal essa oportunidade de falar sobre saúde, a quarta da saúde, e que possamos ter mais quartas, muitas quartas como essa. Obrigada, uma boa noite a todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.